Olá a todos, bem-vindos então à nossa aula número 71 e hoje o que é que nos traz aqui? A nossa fonte de alimentação dos nossos PCs portáteis tem que ser fontes super estabilizadas, entendem? Super estabilizadas. Então, se esta fonte vai alimentar o meu PC com 19 volts, é com 19 volts, não é com 19,5. Não é com 18,5, é com 19 volts. A falha aqui dos 19 volts são... Claro, há sempre ali uma pequena falha, não há nada perfeito na natureza, não há nada perfeito em lado nenhum. E de maneira que estes 19 podem ter aqui umas falhas para cima ou para baixo, mas digamos que talvez 1 ou 0,5% dos 19 volts pode, sei lá, ir aos 18,9, aos 19,1, 19,2, não passa disso. Entendes? Ela vai estar sempre. Para isso nós vamos precisar aqui deste circuito onde tem o nosso fotoacoplador, ok? Então vamos lá ver como é que isto é feito. Olha, esta parte aqui de trás, já nós sabemos como é que ela é feita, né? Vem dos 220 volts ou dos 110, né? Da nossa tensão da rede, vai aqui a atacar o primário do transformador de alimentação, vem aqui ao MOSFET, que é comutado, né? Como dizem os brasileiros, é chaveado aqui através do circuito integrado do standby. Né? Então ele está aqui, já agora para tu teres uma ideia, este circuito integrado trabalha com frequências da ordem dos 40 ou 60 ou 100 kHz, não é? Ou seja, este transistor MOSFET está aqui a abrir e a fechar até 100 mil vezes por segundo, em cada segundo. E está assim, sempre. Não é? Por exemplo, o meu PC portátil está aqui ao meu lado a gravar tudo o que eu estou a fazer e tem lá um transistorzinho, aliás, tem muitos, não é? Mas o transistorzinho do primário ele está ali, se calhar 100 mil vezes por segundo ou 60 mil vezes por segundo, conforme o integrado lá estiver dentro. Ainda não precisei de o abrir, ainda bem, não é? Quando precisar eu vou ver. Mas é nesta ordem de frequências, de abrir e fechar, que este campo magnético é enviado, não é? É induzido aqui no secundário. Como veja, é uma frequência muito elevada. Por ser uma frequência assim tão elevada, o que acontece é que chega aqui uma tensão outra vez alternada, não é? Aqui neste secundário do transformador, é retificado aqui nos diodos. Na verdade isto é um diodo duplo, um diodo que é uma cápsula só, parecido com um transistor, não é? Depois jeito de mostrar, eu vou-te pôr aí uma fotografia, um diodo com uma cápsula só, mas lá dentro são dois, e estes diodos com a variação do campo elétrico, podem saltar, e saltam faíscas dentro do próprio diodo. Então, temos aqui esta resistência de alto valor e este condensador que fazem a absorção dessas faíscas e prolongam a vida útil dos diodos. Gostava que tu reparasses e que não te deixasses aqui iludir no seguinte: este conjunto que está aqui de resistência e condensador, que estão em série um com o outro, não é? Ou seja, este circuito que está aqui, resistência e condensador, eles estão em paralelo com os dois diodos. Eu não sei se tu já conseguiste firmar isso, já conseguiste ver isso, mas olha, repara. Olha, para estar em paralelo, como é que uma coisa está em paralelo? Por exemplo, esta resistência está em paralelo com esta, quando este ponto está ligado a este e este ponto está ligado a este, estão em paralelo, não é? Pronto, então como é que este conjunto está em paralelo com os dois diodos? Olha, se tu vires bem deste lado, está ligado no ânodo do diodo, e deste lado aqui está ligado no cátodo, então está em paralelo com este diodo. Este conjunto está em paralelo com este diodo. Entre si, estes dois componentes estão em série, entre si. Mas o conjunto está em paralelo com este diodo. E também está em paralelo com este. Queres ver? Olha, esta parte da resistência está aqui no ânodo do diodo. E esta parte do condensador está aqui no cátodo do mesmo diodo. Na verdade, isto está em paralelo com este e com este diodo. Ok? Porquê? Porque estes ânodos estão ligados. Com este ânodo ligado com aquele, faz com que este conjunto esteja em paralelo com os diodos. Ok? Foi só uma à parte. Foi só uma dicasinha. Então, a tensão que é gerada aqui no secundário do transformador é retificada nos diodos, é filtrada nestes dois condensadores de grande capacidade e vai para a frente fazer o trabalho dela. Está bem? Então, quando ela vai para a frente fazer o trabalho dela, nós precisamos que esta tensão seja realmente de 19 volts. Por exemplo, poderia ser num PC daqueles pequenos que leva 14 volts ou 13 volts, não é? Mas agora vamos falar dos 19. A coisa é a mesma, os valores é que variam. Os valores é que variam. Mas para eu manter aqui 19 volts, vou precisar desta parte aqui, onde temos aqui o acoplador óptico, que vai lá atrás àquele circuito de stand-by, aquele circuito integrado de stand-by, que vai alargar ou apertar a parte superior da onda quadrada, que vai fazer aqui esta comutação do abre e fecha do interruptor.
do interruptor, que é o MOSFET, claro, não é? Então, este circuito é que vai comandar, é como seja um feedback, que vai comandar todo este circuito cá de trás para que a tensão se mantenha sempre a 19 volts. Como é que isso é feito? Repara, nós temos... Como é que este diodo LED, né, que está tudo dentro daquele circuito fotoacumulador, como é que este diodo LED vai acender mais ou acender menos, não é? Para dar indicação a este fototransistor, para ele então ir lá dizer ao circuito integrado, tens que enviar a onda quadrada com o tempo on mais largo ou mais estreito, não é? Para manter aqui sempre os 19 volts. Como é que este diodo vai fazer isso? Olha, na verdade é relativamente simples. Nós temos aqui um 431, que tu já sabes o que é, que nós chamamos-lhe um amplificador de erro, porque ele amplifica de facto o erro. Se quando há um erro, ele detecta logo e ele faz logo trabalhar todo este circuito como deve ser. Então, vamos lá ver. Como é que tudo isto funciona? Olha, para começar, se tu seguires aqui esta linha dos 19 volts, entra aqui numa malha de duas resistências, 69,9K e 10,1K, entra aqui nesta malha de duas resistências e vai à massa. E então, como é que isto vai pôr 2,5 volts ali? Ou seja, como tu sabes, o 431 é um circuito integrado, embora possa parecer que isto é um Zener, mas ele é um circuito integrado, parece assim um Zener comandado, não é? Que ele vai manter sempre ali os 2,5 volts. Ele tem uma tensão interna, uma tensão de referência interna, que vai fazer com que ele tenha ali sempre os 2,5 volts. Entendes? E é fácil até de te mostrar isto. Olha, vou-te mostrar como é que isto se faz. Queres ver? Como é que ele sabe que tem que manter ali 2,5 volts? Então, olha, imagina que tu tens aqui... Deixa eu ver se dá espaço. Dá espaço. Imagina que tu tens aqui um transistor, não é? Com o emissor, o coletor, a base. Tu já sabes que este transistor precisa aqui de... Para ele ser polarizado, ele precisa de 0,6 volts. Não é? Então, e que tal se tu metesses aqui um diodo Zener com o resto da diferença na massa? Ora, 0,6 para nós pormos aqui 2,5, nós precisamos aqui de 1,9 volts, não é? Então pomos aqui um diodo de 1,9 volts com mais 0,6, 2 volts e meio, está o emissor base polarizado e começa a conduzir. Claro que se chegar aqui mais tensão, ele conduz mais. Começas a polarizar mais. Se chegar aqui menos tensão, ele não conduz nada. Então já temos aqui uma tensão de referência. 1,9 mais 0,6 dá os 2,5 que eu preciso. Não consigo ver daqui. Dá os 2,5 volts que eu preciso aqui, neste ponto. Ok? Este ponto que nós temos aqui é este ponto que nós temos aqui. Preciso aqui dos 2,5 volts. Está bem? Cá dentro é que está este transistor e este diodo. E mais alguns componentes. Porque o TL431 é, de facto, um circuito integrado, não é um diodo. Mas vamos pensar que é um diodo controlado, está bem? Que é um diodo Zener. Entendeste como é que isto tem aqui uma tensão de referência? Isto serve para muita coisa, como vamos ver. Então, mas agora o que nós precisamos de saber é assim, 19 volts no topo desta resistência em relação à massa, nós temos 19 volts aplicados a estas duas resistências. Então, quanto é que fica nesta resistência e quanto é que fica nesta? Vamos ver? Olha, é uma coisa muito simples. Eu vou pegar aqui na calculadora do meu telemóvel e vou-te mostrar, olha, se eu dividir, esta resistência tem 69,9K e esta tem 10,1K, esta é maior. Se eu dividir esta por esta, eu vou saber qual é a relação entre as duas. Queres ver? Olha, 69,9, isto é muito simples, a dividir por 10,1 dá 6,9 vezes. Ou seja, esta resistência é 6,9 vezes maior do que esta. Então pega esta aqui, olha, 6,9 vezes. E esta é o quê? É uma vez. Esta aqui é uma vez. Uma vez mais 6,9, não é? São 7,9 vezes. Se eu dividir os meus 19 volts por 7,9, dá 2,4 volts, 2,4 e qualquer coisa. Dá-me 2,4 volts. Então já tenho aqui 2,4 volts. Vês como é que eu pus aqui 2,4? Tenho aqui uma vez e mais 6,9 vezes. 2,4 aqui, em relação à massa, o resto, pós 19, ficam ali na outra resistência. Está bem? Então é só isto. É de facto simples. Olha, já tenho aqui 2,4 volts no meu 431. O 431, como tu já viste ali através daquele transistor que eu te fiz ali, que eu pus ali, e do diodo Zener, o 431
vai manter sempre 2,5. Porquê? Porque se por algum motivo estes 19 volts aumentam, o que vai acontecer aqui é que o transistor começa a conduzir mais. Se ele começa a conduzir mais, este diodo começa a conduzir mais. Se começa a conduzir mais, dá mais luz, o transistor deste lado começa a conduzir mais. Se começa a conduzir mais, vai dizer ao circuito integrado lá atrás, opa, está a conduzir mais. Entendes? E ele, o que é que ele faz? Aperta a onda quadrada no tempo on e esta tensão baixa. Ela estava a aumentar. E bem como, se esta tensão por algum motivo diminui, começa a haver ali um excesso de corrente, não é? A carga começa a exigir mais, esta tensão a tendência é a baixar, assim que ela baixa 0,1, o TL431, opa, isto está-me a baixar aqui. E ele vai dar a ordem através deste circuito do fotoacumulador para aumentar a largura do pulso PWM, do tempo on. Entendes? Então, já viste como é que funciona aqui toda esta malha? Agora, esta malha daqui é uma malha que nós não podemos pôr 19 volts no 431, que ele não funciona com 19 volts. Então temos que ver as resistências que nós precisamos ter aqui para fazer o caminho deste TL431. E ele está aqui a funcionar quietinho, até que por algum motivo esta tensão aqui se altere. Ele vai obrigar sempre a termos aqui 2,4 volts. Agora vamos lá ver aqui mais um pormenor. Imagina que esta resistência aqui, por exemplo, de 10,1K, imagina que esta resistência de 10,1K aumenta. Como já falámos atrás nas resistências, as resistências quando elas avariam, a tendência é aumentarem de valor. Elas nunca diminuem de valor. Uma resistência de 10K nunca passa para 8K, para 7K. Ela normalmente passa para 11, para 12, para aí fora, para 500K. Ela aumenta o valor. Uma resistência, quando diminui o valor, algo se passa. Tem qualquer coisa ali que algo se passa, que não é a própria resistência. Elas aumentam quando avariam, está bem? Aumentam até a ruptura, que é a resistência infinita. Está rota, está partida, não é? Então ela aumenta. E vamos imaginar que esta resistência, por algum motivo, aumentou de 10, por exemplo, para, sei lá, para 30K. Ela aumentou para 30K. E agora o que é que acontece? Olha, se nós formos ver aqui 69,9, aqui há bocado era 6,9. Vamos lá ver quanto é que é agora. Vamos ver estes dois valores, 69,9 e 30K, vamos dividir uma pela outra e vamos ver o que é que dá, ok? Então, olha, 69,9 a dividir por 30 dá 2,33 vezes, ou seja, na verdade agora esta resistência já só é 2, perdão. Na verdade, agora esta resistência já só é 2,33 vezes. E esta é o quê? Uma vez. Porque eu dividi esta por esta, então a relação é que esta resistência de cima é 2,33 vezes maior do que esta. Está bem? 30K, 69,9. Esta resistência é 2,33 vezes maior do que esta. E eu continuo a ter aqui 19 volts. Se calhar. Vamos ver. Por exemplo, esta resistência aqui, nós já sabemos que este valor aqui está sempre preso nos 2,5 volts. Está sempre preso ali nos 2,5 volts. Porquê? Porque o TL431, quando aumentar aqui esta tensão, começa a conduzir. Porquê é que lhe chamamos um amplificador de erro? Porque um aumentozinho ligeiro aqui, lembras-te da base para o emissor? Vou-te fazer outra vez. Nós tínhamos aqui então a base do transistor, o emissor, dá para ver? Dá. Tínhamos agora aqui um diodo Zener. Há bocado vimos um diodo Zener que era 1, qualquer coisa volts, ora 2,5, como já sabemos a junção do transistor são 0,6 volts, 0,6 volts para 2,5 temos que ter aqui de 1,9, não é? Isso, 1,9 volts. Então temos aqui um Zener de 1,9 volts à massa, o que é que acontece? Mais a junção que são 0,6 fazes 2,5. Quando a tensão aqui nesta base do transistor chegar aos 2,5 volts, este transistor começa a conduzir aqui emissor base, começa a conduzir emissor coletor. Começa a conduzir emissor coletor. Só que uma pequena variação na emissor base, como nós já sabemos dos transistores bipolares, faz uma grande variação ali, ou seja, amplifica o erro. Está bem? Amplifica o erro. Qualquer tensãozinha, qualquer valorzinho de aumento ali, aumenta muito a corrente e vai logo reparar a situação cá atrás no stand-by. Estás a ver? No primário da fonte. Ok, meu amigo? Pronto. Então, vamos lá. Imagina
apagar isto outra vez. Imagina que se esta resistência de cima é 2,33 vezes superior a esta resistência de baixo, então vamos lá. Agora vamos dividir os 19 volts por 2,33 mais 1. 19 volts a dividir por 3,33. Está bem? Então vamos lá, aqui a calculadora. 19 volts a dividir por 3,33. Isto vai dar 5,7 volts. Vai dar 5,7 volts. Mas na verdade nós já sabemos que aqui está preso com 2,5. Não é? Portanto, esta tensão aqui ia descer muito para os 5,7 volts. Estás a ver? Então, esta tensão de saída passaria a ser 5,7 volts e não os 19 volts que nós precisamos ali. Ou seja, tu vais ali com o teu multímetro ou com o teu osciloscópio e tu sentes que a tensão está muito baixa. Bem, se ela baixasse desta maneira, as proteções do circuito integrado do PWM desligavam todo este sistema, não é? Mas é preciso perceber porque é que ele está a desligar, não é? Então o que é que acontece? Quando tu vais ver e a tensão ali está a funcionar, mas está baixa, e baixa o suficiente para estar constantemente a desligar o PWM, não é? Porque o que é que acontece? Ele desliga o PWM e a tensão alivia. E ele liga-se outra vez, e desliga outra vez, e liga outra vez, e desliga outra vez. E se tu tiveres um osciloscópio, se tu tiveres um multímetro, vai-te ser mais difícil de ver. Mas se tu tiveres um osciloscópio, tu vais ver uma onda que é mais ou menos assim. Uns poucos de impulso, e depois zero, desligou. E depois mais uns poucos de impulso, e depois desligou. E depois mais uns poucos de impulso, e desligou. E quando tu vês isto no teu osciloscópio, tu já percebeste que há aqui uma proteção que está a fazer desligar todo o sistema. Então tu tens que ir medir tensões. Quando isto liga, a que tensão é que isto vai? Será que vai aos 19 volts? Se tu vês que isto não vai aos 19, vai, sei lá, aos 17, ou vai só até aos 10, ou vai só até aos 8, ou aos 5,7, como está aqui. Então tu já sabes que tens aqui, há aqui uma proteção que está a desligar isto. O que é que será? E tu podes ir medir esta malha, não é? Podes ir ver que tensão é que está aqui e que tensão está ali. Podes ir então medir esta malha, entendes? Agora vou-te mostrar aqui uma outra coisa. Eu acabei de dizer que as resistências, quando avariam, aumentam sempre o valor, nunca diminuem. Mas já me aconteceu encontrar resistências, já mais do que uma vez que me acontece, encontrar resistências com um valor mais baixo. Imagina que tu encontras, e eu já te vou explicar porquê. Imagina que tu encontras aqui, deixa-me tirar daqui isto, que agora já não faz aqui sentido. Imagina que tu encontras aqui uma resistência que tu vais ver e tem, por exemplo, 3,5 K. Ou seja, ela diminuiu do valor original para 3,5 K. O que é que vai acontecer ali àqueles 19 volts? Tu já sabes que aqui nesta resistência vão ficar sempre 2,4, verdade? Aqui ficam sempre 2,4, porque o TL431 não permite outra coisa. Se a tensão começar a baixar, ele aumenta-lhe a corrente. Se a tensão começa a aumentar, ele baixa-lhe a corrente. Mas ali ele quer 2,4. Então repara, se aqui tem 3,5 e ali tem 69,9, quantas vezes é que esta resistência é maior do que esta? Podemos ver aqui na calculadora? Então, vamos lá fazer essas contas. Então, 69,9 a dividir por 3,5. 3,5. Isto dá 19,9 vezes. Ou seja, neste momento, esta resistência é 19,9 vezes maior do que esta de baixo. E esta é o quê? É uma vez. Esta é sempre uma vez, porque eu dividi aquela por esta. Agora, repara, esta resistência é 19,9 vezes superior a esta, não é? Então, pela lei de Ohm, o que é que acontece? Se esta tem 2,4 volts e eu multiplicar por 19,9, queres ver? Esta tensão aqui de cima ia subir para 47 volts e tal. 47,7 volts. E o teu computador já tinha ido dar uma curva. Já tinha ido passear. Claro que esta tensão vai fazer soar os alarmes ali atrás e vai desligar o sistema. E lá vamos nós outra vez, ver ali uns impulsozinhos e desligou. E ver uns impulsozinhos e desligou. E ver uns impulsos e desligou. Porquê? Porque desligou porque é a proteção. A fonte de alimentação entra em proteção. Desliga, deixa de haver 47 volts, liga outra vez. Desliga, deixa de haver 47 volts, liga outra vez e andamos no lixo. Liga outra vez e liga outra vez e liga outra vez. Estás a entender então como é que funciona esta malha de resistências para fazer com que o fotoacumulador vá comandar cá atrás a fonte, o primário da fonte?
Isto é muito importante, porque nós falámos aqui de uma fonte de alimentação de um PC portátil, mas isto funciona numa máquina qualquer. Tu entras numa fábrica, a máquina está a queimar qualquer coisa lá para a frente, está a aquecer, e tu vais ver o que é que se está a passar, não é? Normalmente essas máquinas têm esquemas de tudo. Se tu entras numa fábrica, eles têm os esquemas das máquinas todas. Entendes? Tu é que tens que saber interpretar aquilo tudo. Então, saber que tensão é que eu tenho que ter aqui. Vamos lá ver se eu tenho essa tensão aqui certa ou não. Se essa tensão está baixa ou alta, vamos ver o que é que está aqui a comandar esta tensão. Entendes? A tensão tem que estar super estabilizada. Isto foi só um pequeno exercício para tu perceberes a importância desta malha. Entendes? Para tu perceberes a importância desta malha. Pronto. Eu acho que por hoje ficamos por aqui. Um abraço no coração. Deixa aí o like.